Olá pessoal, como é que você se encontra? É um grande prazer estar aqui com você. Hoje, sexta-feira, é um prazer imenso estar com você nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Eu não sei qual o momento certo que você vai interagir comigo aí virtualmente. Quero dizer para você, meu querido, não sei se é o primeiro momento seu comigo hoje, pela primeira vez no nosso canal Em Busca das Verdades Bíblicas. O meu nome é Samuel Buralho. Meu nome é Samuel Buralho. E o meu canal tem uma finalidade. Nós estamos estudando aquilo que nós chamamos de Apocalipse, o livro da revelação, as revelações de Deus. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: a palavra Apocalipse, ela deriva de duas palavras gregas. Uma é apó e outra calipse. Uma é escondido ou nas trevas e a outra é sai. Uma é sombra ou trevas, como queira, e a outra é sai. Então, juntando as duas palavrinhas, é sai da sombra, sai da escuridão, vem para a luz, ou o oculto revelado, algo assim. Então, quando você estuda o Apocalipse, você sai da sombra, sai do momento que você se encontra, que é um momento de escuridão espiritual. Quer dizer, você não sabe, você não sabia e agora você está sabendo. Portanto, que dentro desse princípio Apocalipse, que é Apocalipse 1, verso 1, que ele diz bem assim, sai da sombra, ou revelação do Apocalipse, ou Apocalipse, ele está dizendo saia da sombra ou saia da escuridão e vem para o conhecimento. Então, dentro desse raciocínio, o livro de Apocalipse, ele já está dizendo a você que Deus quer revelar para você o futuro, né? Ele tem duas coisas para ser revelado no livro de Apocalipse. O livro começa dizendo assim, revelação de Jesus Cristo, vírgula. Então Deus quer revelar Jesus para você. Quem é Jesus, pessoal, para você? Inclusive, tem um estudo bíblico muito bom que diz assim, quem é Jesus para você? Né? Quem é Jesus para você? Muitos têm Jesus Cristo apenas como um libertador, um cara que entrou na vida dele e libertou o casamento dele, salvou o casamento, outro teve saúde. Não, eu estava doente, aceitei Jesus, fiquei com saúde. Essas pessoas aí que vê Jesus Cristo como uma alternativa no passado, eles terminam saindo da igreja, saindo de Cristo, né, e indo para o mundo. Alguns chegam até a dizer que Jesus Cristo foi a salvação dele em termos financeiros. Mas a Bíblia não diz que Jesus Cristo veio para esse fim. Ele resolveu e resolve problemas nossos, mas ele não é o solucionador de problema. Ele não veio para isso. Ele veio para nos salvar. A Bíblia deixa claro. Então Jesus tem que ser o seu salvador pessoal. Então o Apocalipse começa revelando quem é Jesus para você. E segundo as coisas que em breve devem acontecer. Então, automaticamente, o Apocalipse tem a necessidade de passar para você o que vai acontecer. Então, se você, cristão, servo de Deus, que vive com a Bíblia na mão, e você foi ensinado de que o Apocalipse está lá no futuro, que essa é a história, a escola do futurista, né, que leu o Apocalipse, tudo jogando para o futuro. Quem é a besta? Não sei, está no futuro, ninguém sabe, vai vir ainda, talvez pode ser fulano, ciclano, e aí vai... Saia fora dessa. Se a sua escola for preterista, não, isso já aconteceu, está no passado, saia fora dessa. Apocalipse é a revelação do futuro. E tem a terceira escola. A terceira escola tem como objetivo falar para você o Apocalipse acompanhando a história, que chama-se historicista. Desde o Éden até o fim de todas as coisas. Então esse é o historicista. Temos que seguir essa história. Nós trabalhamos com historicismo. O Apocalipse é historicista porque começa no Éden e termina no novo céu e a nova terra depois que o pecado for erradicado. Beleza? Então, pensando nisso, nós vamos estudar aqui um pouquinho. Não vou ler muito. Nós estamos no capítulo 17 do livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, capítulo 17, a gente falou sobre as 7 pragas há poucos dias aí, em um dos vídeos, procure aí, você vai encontrar, entra no canal, se inscreve, dá o seu like, manda para os seus amigos. Então, nós falamos sobre as 7 pragas. E agora nós vamos falar um tema interessante.
E esse tema está relacionado à descrição da grande meretriz. Você já ouviu falar da grande meretriz? Então, você precisa saber o que a Bíblia chama de grande meretriz, né? A grande meretriz. E eu quero apresentar para você o verso 1, capítulo 17 do Apocalipse, versículo 1, ele diz assim: Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então, vamos analisar aqui, queridos. Quem foi que apareceu para João para trazer a revelação da meretriz, a grande meretriz? Um dos 7 anjos que foi dado ordem para derramar na terra as 7 pragas. Percebeu? Bom, com isso a gente entende que o livro de Apocalipse ele vem trazendo as revelações para a gente das coisas que vão acontecer, né? Então, se eu disser, está no futuro, como é que eu vou saber? Né? Como é que eu vou saber? Eu tenho que saber. O livro de Lucas 8, verso 10 diz assim: a vocês é dado a conhecer o mistério de Deus. Aos outros fala-se por parábola, para que vendo não veja, ouvindo não entenda. Então, a revelação de Jesus Cristo é para nós, aqueles que servem a Deus. Se você não está entendendo, 2 coisas ou você não está servindo a Deus, ou a sua igreja não está servindo a Deus da forma correta para receber a revelação do livro Apocalipse. Bom, então ele disse aqui, começa dizendo que um dos anjos que derramou as 7 pragas, ou que irá derramar as 7 pragas, ele vem mostrar para João a grande meretriz, que se encontra, preste bem atenção, sentado sobre muitas águas. Bom, irmãos, e no versículo 2 diz: com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam sobre a terra. A princípio, vamos ficar nesses 2 textos aqui. Primeiro verso, ele diz, o anjo diz: ó João, eu vou te falar quem é a grande Babilônia, ou a meretriz, a prostituta que levou o mundo a ficar embriagada com a sua devassidão, né? com a sua prostituição. Beleza, então João recebeu do anjo esse aviso: João, não se preocupe, tá? Eu vim com uma missão. Eu vou falar para você quem é a grande meretriz, a prostituta. Beleza, então nós vamos descobrir no capítulo 17 quem é a meretriz. Tá? Se isso estivesse no futuro, que significado teria para mim? Ou para você? Nenhum. Mas não, o anjo já disse: eu vim para dizer a você quem é a grande meretriz, né? Muito bem, meretriz, irmãos, só pode ser uma mulher, né? Quando você diz assim, aquilo é uma prostituta. Quem é uma prostituta? Uma mulher. Aquilo é um prostituto. Quem é o prostituto? Um homem. Não é verdade? Então, prostituta ou prostituto tem que ser um homem ou uma mulher. No caso aqui é uma mulher, né? E então nós temos que entender, irmãos, o seguinte: a pergunta que não se cala é: bom, se prostituta é uma mulher, biblicamente, profeticamente e simbolicamente, o que significa mulher? Então nós vamos ver aqui dentro da Bíblia o apóstolo Paulo falando sobre qual o significado bíblico de mulher. Vamos ler? Eu vou levar você aqui, para o 2º livro de Coríntios, capítulo 11. O apóstolo Paulo diz assim, olha: porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem, pura a um só esposo, Jesus. Peraí. Paulo está dizendo que a missão dele era preparar os irmãos de Corinto, e toda a igreja no geral, mas ele está falando para os coríntios aqui. E a missão dele era preparar os irmãos espiritualmente para se apresentarem para um só esposo.
como uma esposa virgem. E esse esposo é Jesus. Então, vamos voltar lá novamente? Bom, se o Apocalipse diz que essa é uma prostituta, essa prostituta, irmãos, preste atenção, essa prostituta, certo? Essa prostituta, aí onde está a necessidade aqui, essa prostituta, segundo a Bíblia, ela é uma mulher. E nós somos comparados a uma virgem, esposa de Cristo. Bom, se Jesus nos considera a sua esposa, sua mulher, que é a igreja, quem seria essa prostituta? Uma igreja. E essa igreja aqui diz que ela se prostituiu. Se prostituiu com quem, Samuel? Aí diz aqui, ó, versículo 2. Se prostituiu com os reis da terra. Se prostituiu com os reis da terra. E com o vinho da devassidão. Como foi que isso aconteceu? Vamos lá, preste bem atenção, tá? Analisa aqui. Cristo tinha a sua igreja. Quando você vem aqui, ó, Apocalipse capítulo 2, vamos lá para Apocalipse capítulo 2, tá bom? Você começa a ver a história da igreja. A gente já falou sobre isso aí nos primeiros vídeos, a história da igreja. Nós temos aqui a história da igreja sendo contada por diversos momentos que ela viveu. Então nós temos o momento de Éfeso, temos o momento de Esmirna, temos o momento de Pérgamo, o momento que o cristianismo viveu em Tiatira, em Sardes, em Filadélfia e, enfim, Laodiceia. Laodiceia é os dias que a gente está vivendo. Essas cidades aqui, por elas terem uma sequência, uma via, quando você sai da cidade de Éfeso, para você chegar na cidade de Laodiceia, você vai ter que passar por esse caminho aqui. Você vai ter que passar em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e aí vai até chegar em Laodiceia. Então Deus pegou essa rota e compara a igreja viajando no tempo. Então observe bem o que é que aconteceu. Na primeira igreja de Éfeso, logo no início, primeiro século, houve um problema dentro da igreja e a igreja reagiu com poder, com força. Eram os apóstolos, eram os dias apostólicos ali, primeiro século, a igreja estava firme. No capítulo 2, verso 2, diz assim: conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que pusestes a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os chamastes de mentirosos. Então, a igreja estava pronta, estava preparada para combater aqueles que vinham com doutrinas errôneas. Então nós tivemos ali vários ataques. Bem, nós tivemos os judeus querendo introduzir dentro do cristianismo coisas judaizantes. Né? O que seria judaizar? Judaizar seria embutir dentro do cristianismo aquilo que representava o cristianismo. Por exemplo, matança de cordeiro representava quem? Cristo. Então representava a época que a igreja viveria o momento do cristianismo. Então cada cordeiro morto era Cristo morrendo. Cristo morreu, acabou aí, mas eles queriam embutir dentro do cristianismo ainda a matança de animais, fora as tradições que eles queriam embutir dentro do cristianismo. O apóstolo Paulo disse: está errado, para por aí, não é por aí. Então nessa época aqui tinham os gnósticos, aqueles que queriam misturar cristianismo, judaísmo e espiritismo. Eles combateram, muito bem combatido. Ele disse: vocês diz que é apóstolo, mas não são, vocês são mentirosos. Combateu. Já no período de Esmirna, a coisa foi se intensificando, o pecado começou a tomar conta da igreja de tal forma que o versículo 9, capítulo 2, versículo 9, na carta de Esmirna, a época que a igreja estava vivendo, ele diz assim: conheça a tua tribulação, a sua pobreza, e há blasfemas do que aqueles que declaram a si mesmos como judeus, e mais não são, antes são sinagogas de Satanás. Opa, tem alguma coisa errada.
lá a igreja, combateram aqueles que queriam entrar para destruir a igreja. Só que agora, a partir do ano 100 para frente, na igreja de Esmirna, agora está havendo o quê? Satanás já estava dentro da igreja. E Esmirna, ele cobre ali do primeiro século, vai até o ano 300 mais ou menos. Então, já estava havendo uma mistura de cristianismo com satanismo. Observe que ele diz assim, eles se declaram judeus, mas não são. Antes são sinagoga de Satanás. O que é sinagoga? Sinagoga significa o lugar onde eles adoram. Então ali o diabo já estava começando a penetrar dentro do cristianismo. Os anos vão se passando, e aí no versículo 14 do capítulo 2, na época de Pérgamo, tenho todavia contra ti, aliás, é o versículo 13, conheço o lugar onde habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, meu fiel, o qual foi morto, ele diz aqui, no qual foi morto, aonde habita Satanás. Ih, rapaz, aí agora o diabo já estava habitando dentro da igreja. Como foi isso? Aí vem a questão política, aí que Constantino entrou dentro da igreja, disse que era crente e começou a trazer influências pagãs para dentro da igreja. Então entrou a questão, veio uma lei civil fortalecendo um grupo de cristãos que desde lá do livro de Éfeso já estavam guardando o domingo e outras coisas pagãs. E com a lei de Constantino, aí fortaleceu esse grupo. Aí a coisa foi se misturando, cada dia mais os anos se passando, né? E o satanismo entrando dentro da igreja. O que é o satanismo? Nada mais, nada menos do que tudo que for pagão. Tudo que não for cristão, que não tem uma cultura judaica cristã, é satanismo. E lembre de uma coisa, cristianismo e judaísmo não se separam. Cristo era judeu, andava por uma religião judaica, porque a Bíblia deixa claro que ele não usava uma outra Bíblia a não ser a própria Bíblia, a Torá, e tudo que ele ensinou era extraído da Torá. Então, e observe que aqui ele diz assim, ó, eles se declaram judeus e não são. Então, aqui no livro de Apocalipse, você não vai ver a palavra cristão, você só vai ver a palavra judeu ou israelita, né? Então, não que eu seja contra, a Bíblia deixa claro que nós somos cristãos porque somos seguidores de Jesus. Muito bem, então, aí vem a Tiatira, e vem outra advertência, diz que digo-vos a todo que não tem, e Tiatira, quantos não tem a doutrina, essa doutrina, a doutrina de quem? De Satanás, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não lançarei sobre vós. Então observe que as coisas profundas do diabo já estavam dentro da igreja, enraizado. Isso é o problema. Então, o que estava fazendo com que a igreja se prostituiu com os reis da terra? Porque agora as doutrinas dos pagãos, dos reis da terra, estavam dentro da igreja. Entendeu? O que era que os pagãos faziam? Os pagãos adoravam o sol no domingo. A igreja começou a seguir isso aí, né? Os pagãos acreditavam na vida após a morte, a igreja começou a seguir isso aí. Quando uma pessoa se coloca diante de uma imagem para adorar ou para fazer oração, nós não adoramos, espera aí, você se colocou de joelho? Se colocou. E por que você se colocou? Porque você reconhece que ali é uma autoridade espiritual. Caso contrário, não se ajoelharia. Se ajoelhou, está fazendo o quê? Consultando. Consultando quem? Aquele que um dia viveu. Então, se ele um dia viveu, ele está morto. E a Bíblia diz, a Torá diz que não se deve consultar os mortos. Então é pecado, isso é prostituição espiritual. Isso é uma prostituição espiritual porque a pessoa passou a se prostituir. Então a igreja dessa época passou a se prostituir com as coisas pagãs. E ainda diz que essa mulher, essa prostituta, essa igreja prostituta, ela está nas águas. Água significa povos, multidões de nações e língua. Apocalipse 17, versículo 15. Bom, então, nós vamos ficar por aqui para o vídeo não ficar muito grande, certo? Nós entendemos aqui que mulher é igreja e o cristianismo do passado
houve um momento da história que ele se prostituiu, começou a trazer para dentro da igreja coisas dos reis, e aí foi anulando as coisas do Senhor, e houve um combate inicialmente lá na igreja de Éfeso, mas depois o diabo entrou mesmo, entrou com força, e aí a igreja se prostituiu, né? E a única igreja na Terra que tem em média de 1.700, vamos dizer assim, 1.800, 1.900 anos, qual é? O catolicismo. Está falando do catolicismo aqui. A igreja prostituta, né? Então, essa mesma igreja que se prostituiu, ela está sobre muitas águas. E o que seria água? Água, povos, multidões, nações e línguas. Eu faço uma pergunta. A palavra católica significa o quê? Universal. Uma igreja universal. Mas não fica por aí só, a gente vai continuar. Beleza? Paramos no versículo 2, hein? Deus te abençoe, um grande abraço, e nós vamos ver mais na frente que essa mulher, essa prostituta, ela tem filha, viu? Querido, preste bem atenção. Meus irmãos católicos, eu não estou falando de pessoas. Tem padres de Deus, tem freiras de Deus, tem irmãos de Deus. Esse povo do catolicismo, tem muita gente que é de Deus ali. Mas lembre de uma coisa, caiu aqui. Lembre de uma coisa, eu não estou falando da igreja, pessoa, os irmãos que congregam lá. Estou falando do movimento católico que lá no passado se prostituíram, se afastando de Deus. Beleza? Então, Deus te abençoe, um grande abraço e tenha um bom dia.